Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia de classe especial aposentado, com pós-graduação em psicanálise clínica e pós-graduação em direito penal. Hoje apresentarei um tratado de oração e de meditação. É um livrinho de São Pedro de Alcântara, cuja capa está aqui em minhas mãos. São Pedro de Alcântara, eu daria uma noção da sua biografia. São Pedro de Alcântara nasceu em 1499 na cidade espanhola de Alcântara, que fica perto da fronteira com Portugal. Seu pai, Pedro Garavito, gentil homem de alta linhagem e jurisconsulto ilustre, exercia o cargo de governador de Alcântara. Sua mãe, descendente de uma grande família da Espanha, não ficava aquém das virtudes e raras qualidades do marido. Isso. Tem café aqui. Tem café, mas eu vou desligar, viu? Desliguei, viu? Desde cedo, procurava a solidão para aplicar-se à oração ou ao estudo. Sua piedade e virtudes irradiavam tal esplendor que o chamavam o Santo Menino. Pode-se dizer que a virtude característica de São Pedro de Alcântara foi a penitência. Durante 20 anos, trouxe à cintura um cilício de metal, cujas pontas lhe laceravam as carnes. No rigor do inverno, deixava abertos uma parte da noite a porta e a janela para sofrer o tormento do frio. Sua alimentação consistia num pouco de pão preto, ao qual juntava nos dias de festa algumas verduras. Durante 40 anos, não tinha dormido entre o dia e a noite mais de 1h30. Às vezes acontecia-lhe, muitíssimas vezes, só comia uma vez de 3 em 3 dias. Na sua mocidade, tinha passado 3 anos, disse-me, segundo um religioso, num convento da ordem franciscana, sem conhecer nenhum religioso, a não ser pela voz, pois nunca levantava os olhos. Já era velho quando tive a felicidade, segundo esse religioso, de conhecê-lo. Seu corpo era de tal modo magro que parecia feito de raízes de árvores. Com toda essa santidade, era muito afável, embora de poucas palavras, a menos que fosse interrogado. Sua conversação era muito agradável, porque tinha espírito encantador. Se o santo era tão rigoroso para consigo, para os outros era suave e compassivo. São Pedro de Alcântara foi conselheiro também de Santa Teresa de Ávila.
Ele, considerado o reformador da ordem franciscana, quando percebeu que havia certo descuido, que a ordem franciscana na época estava não estava seguindo os ideais franciscanos de simplicidade, de humildade, de pobreza, em que era pregado por São Francisco de Assis, resolveu fazer uma reforma radical da ordem franciscana da sua época. Pela reforma da ordem franciscana, não só foi restabelecido na família monástica o espírito primitivo da ordem franciscana de pobreza, humildade e penitência. Luís de Granada, São João da Cruz, Francisco de Borja, Francisco Solano e Teresa, Santa Teresa de Jesus são nomes respeitabilíssimos de santos espanhóis do século XVI, e com todos eles São Pedro esteve em viva comunicação e entendimento. São Pedro de Alcântara usou sempre um hábito velho, todo remendado, e quando mudava era para vestir outro que ele achava mais gasto e mais pobre. A sua virtude e extraordinários talentos tornaram-no célebre e acatado em toda a Espanha. Um dia, o conde de Oropesa, seu amigo, lamentava-se das desordens e dos escândalos da sociedade da época. Disse-lhe então o santo, São Pedro de Alcântara: Vossa Senhoria não se aflija, para isto há um remédio. Antes de tudo, sejamos nós dois aquilo que devemos ser e teremos feito já a parte que nos toca. Cada um faça o mesmo, e a reforma será certamente eficaz. O mal é que cada um fala em reformar os outros e ninguém pensa em reformar-se a si próprio, e deste modo fica o mal sem remédio. Segundo o relato de autores da época, quando entrava em oração, ele realizava, nos momentos de êxtase, ficava em estado de levitação. Dizia que se via frequentemente o servo de Deus elevar-se em rápido voo à altura da abóbada da igreja, e outras vezes se equilibrasse no espaço sobre o topo das árvores mais altas. Deus dignou-se ainda a favorecê-lo com os dons da cura, da profecia, da penetração dos corações e da bilocação. São Pedro de Alcântara foi frequentemente favorecido com aparições de Nosso Senhor, de Maria Santíssima, de que era servo zeloso, de São José, de São João Evangelista e do Pai Seráfico São Francisco de Assis.
Isto é um rápido perfil desse santo que não é muito conhecido aqui no Brasil. Apenas para dar uma noção da sua psicologia, da sua personalidade. Este livro de oração é considerado um dos melhores livros de orações e de meditação, porque ele possui uma linguagem clara. É uma forma de exercícios espirituais, como tem os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Esse exercício espiritual é um dos exercícios espirituais mais acessíveis e mais simples, porém de grande profundidade e espiritualidade. O testemunho da rainha da Suécia, Maria Regina Cristina, que era protestante, que depois converteu-se ao catolicismo, que assim se manifestou sobre este livro que eu estou apresentando de São Pedro de Alcântara. Ela disse: o livro de meditação de Pedro de Alcântara, embora mais breve do que todos os que me chegaram às mãos, é contudo o que por mais valioso tenho, pois nenhum outro produziu em mim aqueles afetos que ele em meu espírito produziu. Por ele parece-me que me esclareci no intelecto, me confirmei nas verdades católicas e abracei a vontade no amor de Deus. Este livro é uma pérola que não tem preço, porque em breves lições abrange grandes verdades. Esse livro que eu estou apresentando a vocês foi editado pela editora Vozes. É fácil talvez ainda de acesso. Essa é a quarta edição do ano, deixa eu ver a data. Foi editado esse livro no dia 10 de agosto de 1951.